Olá, bom dia a todos. Hoje eu quero contar uma experiência que ocorreu no início da década de 80. Eu era jovem naquele tempo. Eu estava pregando de casa em casa aqui no bairro onde eu moro, juntamente com outro irmão, e batemos numa casa onde um senhor veio nos atender. Esse senhor, só para que você se situe na experiência, os mais antigos vão se lembrar, ele era um sósia daquele ator americano, Gregory Peck. Era muito parecido com o Gregory Peck, aquele ator que fez o filme Da Terra Nasce os Homens. Então, os mais antigos já vão saber como era o senhor que veio nos atender. E esse senhor ele veio até com um ar amigável, né, para conversar conosco. Mas quando nos identificamos como testemunhas de Jeová, ele falou: Ah, sim, vocês vieram falar da Bíblia, né? Mas a Bíblia é um livro superado, viu, amigos? A Bíblia é um livro que já não está mais atual para os nossos dias. Por exemplo, a Bíblia fala dos milagres de Jesus, né? Aquelas ressurreições que Jesus fez lá, que ele ressuscitou pessoas. Aquilo lá os médicos fazem a todo instante nos hospitais. Aqui, daí citou o hospital, lá, que é vizinho da casa dele, né? Aqui no hospital, aí, os médicos todo dia ressuscitam pessoas também. Obviamente, ele estava falando da morte clínica, né? Quando o coração da pessoa para de bater, né? Tem uma parada cardíaca. E aí os médicos nos hospitais, através de aparelhos, né? Dá um choque lá no peito da pessoa, o coração volta a bater e aí, através de aparelhos também, a chamada ressuscitação cardiopulmonar, né? A pessoa começa a receber oxigênio e aí, como a vida ainda está nas células da pessoa, a pessoa volta a respirar novamente e volta à vida, né? E ele estava falando que Jesus fazia esse tipo de ressurreição. E aí, né, depois de falar que Jesus era apenas um homem inteligente, que estava além do seu tempo, isso, aquilo, ele deixou com que eu raciocinasse com ele. Eu falei: Olha, meu senhor, falei o nome dele, não me lembro agora. é, o que Jesus fazia ia muito além dessa chamada ressuscitação, né, cardiopulmonar que o senhor está colocando aí. Aliás, a ressuscitação cardiopulmonar, se uma pessoa sofre uma parada cardíaca na rua ou na sua casa, se tiver alguém lá que tem experiência sobre isso, a pessoa dá uma batida no peito da pessoa que está ali desmaiada, por assim dizer, como as células ainda estão, ainda estão com vida, a pessoa começa a fazer uma massagem no peito da pessoa que está ali caída e faz a respiração boca a boca e a pessoa volta realmente a respirar, né? Na maioria dos casos. Mas eu comentei com ele sobre o que está em João capítulo 11. Ali em João capítulo 11 fala de um outro tipo de ressurreição, não dessa ressurreição que ele estava falando ali, da morte clínica. Ali fala da morte biológica, fala lá de Lázaro, que chegou a notícia a Jesus, que Lázaro havia morrido, e Jesus falou que Lázaro estava dormindo. Mas logo em seguida Jesus falou que Lázaro tinha morrido, mas que ele iria até lá para acordá-lo do sono. 4 dias depois, ele chegou onde Lázaro estava ali sepultado, pediu para que retirassem a pedra do túmulo e uma das irmãs de Lázaro falou que não, que ele já estava cheirando, né? Estava cheirando, 4 dias, estava no estado avançado de decomposição. Mas Jesus pediu para que tirasse a pedra, tiraram a pedra e Jesus chamou Lázaro para fora e o Lázaro e o homem saiu, conforme fala a Bíblia, enrolado em panos, né? E aí Jesus devolveu o Lázaro com vida à sua família. Então vejam, como expliquei para ele, né? O senhor acha que o maior médico que exista na Terra hoje consegue trazer uma pessoa à vida novamente, uma pessoa já em um estado avançado de decomposição, enterrada, sepultada? E aí ele teve que admitir que isso realmente não seria possível, né? E aí eu raciocinei com ele que Jesus não era simplesmente um homem inteligente, alguém além do seu tempo. Ele era o Filho de Deus. O Filho de Deus enviado aqui à Terra para mostrar às pessoas o que ele iria fazer num futuro próximo, quando ele iria acabar com a morte, né? Trazer de volta as pessoas que morreram, né? Novamente através de uma ressurreição. É interessante que a tradução do Novo Mundo em João 5, 28 e 29, ela fala que todos que estão nos túmulos memoriais. Essa palavra túmulos memoriais, eu até agora só vi na tradução do Novo Mundo. As traduções que eu conheço só usam a palavra túmulos ou sepulcros. Mas a palavra usada ali é a palavra minimium, e a palavra minimium tem a ver com memória. Então Jesus estava dizendo ali que todos os que estão na memória de Jeová
voltarão a viver novamente, através de Jesus. Então, Jesus vai chamar essas pessoas para fora, por assim dizer, e elas voltarão a viver novamente. E é interessante que Jesus sempre ilustrou, né? Sempre quando falou da morte, ele falou da morte como sendo um sono, né? A Bíblia fala isso, né? Aqueles que adormeceram na morte, né? Lázaro está dormindo. Por que ele usou a expressão dormir? Porque a palavra coimitério, de onde se origina a nossa palavra cemitério, significa isso, lugar para dormir, quarto de repouso. Então, uma pessoa quando está sepultada, para Jeová e Jesus, é como se ela estivesse dormindo num quarto, repousando, que é isso que a palavra indica, a palavra coimitério, ou cemitério para nós, né? Então, assim como uma pessoa que está dormindo é acordada, né? O filho é acordado pelo pai, o pai é acordado pelo filho, assim se dará também na ressurreição dos mortos. As pessoas que estão dormindo, né? Repousando no seu quarto de repouso, voltará a viver novamente, será acordada. Então vejam como tudo tem uma ligação, né? Mas falando sobre as bênçãos que Jesus trará no novo mundo, aquilo que Jesus fez quando esteve aqui na Terra foram apenas as amostras grátis. Jesus estava distribuindo, olha, amostras grátis do que ele vai fazer em escala mundial no futuro próximo. Por exemplo, a questão das doenças. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que ninguém vai dizer que está doente. Isaías 33, 24 fala, né? Aquele que os moradores da... Ninguém que morar na terra dirá estou doente. A Bíblia fala também daquilo que é o grande sonho da humanidade, né? Manter-se jovem, estar sempre jovem. Lá em Jó 33, 25 fala que as pessoas voltarão a ter o vigor juvenil. A pele da pessoa vai ter também aquele vigor. É interessante que essa questão de envelhecer, eu gosto de falar sobre isso, porque eu já cheguei aos 70, né? Então não precisa nem falar, né? Já estou também idosinho, como um dia um irmão falou, né? Ô, Calvache, você tá idosinho, cabelinho branco, né? É verdade, né? Depois dos 70 a gente começa, né, a ficar mais idoso mesmo. Mas a questão da idade é o seguinte: nós temos várias substâncias que interagem no nosso organismo e que, em estado normal, era para nós sempre estarmos jovens, né? Jovens. Eu vou falar aqui do colágeno, né? As irmãs já vão se situar, né? Aplicação de colágeno, né, irmãs? Já fez ou não? O colágeno é uma proteína natural responsável pela sustentação da pele. Então, quando nós temos uma certa idade, esse colágeno está a 1.000 por hora, né? Está ali em condições, né, adequadas. E aí você tem aquela pele viçosa, né? Pele de pêssego, né, como dizem. Mas depois de um certo tempo, o colágeno começa a diminuir e aí começam a surgir as primeiras marcas de expressão, o bigodinho chinês, né? Os pés de galinha, ali em volta dos olhos, e a pessoa começa a envelhecer, né? Como eu costumo brincar, do gatão só fica o bigode e o ronco, né? E as mulheres ficam loiras. Bem, se a pessoa voltar a produzir o colágeno como ela tinha na sua juventude, ela vai ter idade, mas não vai ser velho, não vai ter a aparência de uma pessoa idosa, porque ela estará no seu vigor. Eu costumo ilustrar com um rio, né? O rio, quando param de poluir esse rio, ele tem um sistema digestório, como costumo dizer, e o próprio rio, ele se autopurifica. Ele fica novamente um rio piscoso, um rio limpo, com águas cristalinas e assim por diante. Basta o homem parar de poluir. Ele volta às suas condições originais, que ele tinha antes de ser poluído. Assim se dará também com o corpo humano. Por isso que, quando você estuda o corpo humano, você vê que o nosso sistema imunológico é tão perfeito, mas tão perfeito que ficar doente seria algo impossível alguém adoecer. Tal a forma como nós fomos criados. Mas, infelizmente, esse sistema imunológico, com o tempo, começa a ter falhas e a pessoa adoece, né? E aí acaba morrendo. Mas, conforme fala o Salmo 139, se não me falha a memória, nós fomos feitos
de uma forma maravilhosa, maravilhosa. E o salmista estava percebido disso, né? É por isso que tem uma máxima que diz que quanto mais você estuda a ciência, mais você se aproxima de Deus. E quando você deixa de estudar a ciência, quanto mais você afasta da ciência, mais, mais você se afasta de Deus. Porque aqueles que estudam realmente veem que é impossível um corpo humano tão perfeito ser obra do acaso, de uma evolução cega. Tem que ter um Criador. Não é possível algo tão perfeito ser assim, aparecer do nada, uma explosão e vai por aí afora, né? Evolução. Então, a ciência nos aproxima de Deus, a falta de ciência nos afasta dele. Então, é uma coisa que eu hoje estou recordando aqui com os irmãos, essa experiência, né, que ocorreu no início da década de 80, mas que ela é sempre atual, né? Cada dia mais atual, né? Porque a cada dia que passa estamos nos aproximando mais da época maravilhosa em que Deus, por meio do seu Filho, estará governando esta terra e aí sim, né? Todas essas condições paradisíacas que a Bíblia fala que irão ocorrer passarão a ser uma realidade para nós. E a esperança da ressurreição e todas essas coisas maravilhosas que a Bíblia fala foi feita por Deus que não pode mentir. Está em Tito capítulo 1, versículo 2, se não me falha a memória, que eu não estou aqui com a Bíblia na mão, estou só com o celular falando. Então, irmãos, lembre-se, hein? Muito em breve, você realmente será um gatão e, embora, né, muitas mulheres são loiras, né, por natureza, mas você que tinha o cabelinho pretinho, voltará novamente, né, a ter o seu cabelinho bem pretinho, e todos nós voltaremos a ser jovens novamente, né? Então, do gatão não vai ficar só o bigode e o ronco, não. O gatão vai ser gatão mesmo, e as mulheres serão lindas como sempre foram, né? Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.